Fala, galerinha do bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz do Senhor? Tudo tranquilo? Galerinha, hoje eu quero ter a possibilidade de mostrar para você o trabalhar do force feedback de uma forma que provavelmente você ainda não tenha percebido, né? Ou melhor, uma forma que você não viu, realmente você não tenha visto. Eu quero tentar te passar isso hoje. Isso vai te ajudar muito. Eu vou estar usando aqui o BMG, mas isso que eu vou falar aqui vale para qualquer simulador. Por quê? Qualquer simulador que tenha force feedback minimamente decente. Por quê? Vai te ajudar a fazer sua regulagem em cima aí do simulador baseado em force feedback. Então aqui eu estou falando de questões pontuais aqui. Gripe, torção do carro, deslocamento do carro, giro do carro e principalmente posição de steering, de volante, tá? Isso pode mudar e melhorar muito a sua pilotagem, muito. Mas galera, antes disso, eu gostaria muito que se no final desse vídeo ele realmente contribuiu com você de alguma forma, eu vou pedir 3 coisas. Primeiro, dê o like, compartilhe com os amigos e põe lá na descrição do vídeo se você já fazia isso ou se você ao experimentar o que eu coloquei aqui teve algum resultado. Talvez, cara, não melhorou o meu tempo tão rápido, ou não melhorou o meu tempo, mas a percepção do carro na pista melhorou. Ou, cara, agora eu consigo fazer um steering, né, uma curva mais rápida usando menos volante. E você vai entender, principalmente se você fizer setup, principalmente se você corre, se você compete, que virar demais o volante faz você empurrar a frente do carro. Mas aí entra a questão de setup e não é isso que eu quero aqui. Eu quero te mostrar os efeitos que talvez você pilotando, ou mesmo vídeos que eu coloco mostrando em telemetria, você não está vendo. E eu quero mostrar isso para você. Vale lembrar que eu vou estar usando aqui o BMG, mas para fazer isso a gente vai usar uma coisa chamada aqui, dentro dele, uma ferramenta de visualização em tempo real. Eu vou mostrar algumas imagens aqui evidente, depois eu vou pôr na pista, vou mostrar minhas configurações, como eu estou usando. Mas você vai conseguir entender. Olha só. O BMG, eu não vou contar a história dele, tem aí para quem quiser procurar na internet, eu gosto muito. É, na minha opinião, tem a melhor física, sim, ele foi trabalhado para isso. Tem a melhor física de dano, sim, trabalhado para isso. Tem a questão do Tire Model, trabalhado para isso. É o simulador que simula carro com todas as características de dano dele. O que me faz lembrar uma coisa bem curiosa. Se você pegar ali os meus Grand Prix da vida, os GTRs, a questão de danos e a questão do efeito do carro era uma coisa muito mais notória do que a gente tem hoje. Ah, óleo cai na pista, o carro escorrega e bate. Pneu que fura, pneu que rasga, a chuva, elemento, insetos batendo no para-brisa. Quem não viveu essa época? Hoje a realidade já não é tão assim. Porque hoje não há tanta simulação do carro em si, mas a simulação do contexto da competição. Então, não sei se esses elementos, por exemplo, já me perguntaram, o BMG, por que não faz aí para ter campeonatos maravilhosos? Porque não seriam maravilhosos. Quem anda de BMG sabe que numa disputa você tem que tomar muito cuidado, porque dependendo de como é essa disputa e de que carro você está usando, a corrida acabou ali mesmo para os dois, né? Um pneu que rasga, a roda que quebra, a suspensão que torta, a roda que dá uma entortada. Quer dizer, os elementos envolvidos ali são críticos, muito complexos. Então acredito que por conta disso, eu acho que a gente não vai ver, por exemplo, um BMG com um modelo, talvez aí como uma competição online, algo assim. Mas para estudos, para quem gosta de force feedback e para quem gosta também de fazer, né, umas destruições devastas, aí é bem interessante. Mas para mim, o que me chama muita atenção e que eu gosto de andar muito com ele, de brincar muito com ele, é fazer experimentos de force feedback. E, claro, chegou o momento que eu quero mostrar isso tudo acontecendo para vocês. Bom, existe aqui dentro da literatura dele, dentro da biblioteca dele, existe aqui uma ferramenta, um tutorial todo sobre direção e force feedback. Configuração, como não fazer e tudo mais. Tem umas recomendações importantes que dentro do jogo eu vou falar. Tá em inglês, mas vocês podem fazer tradução. Cara, tem interpolação, tem várias coisas que você pode fazer. Mas o que eu quero mostrar hoje para vocês aqui é isso aqui.
Aqui é onde a magia vai acontecer aqui. Antes de eu mostrar isso em tempo real acontecendo, eu vou mostrar algumas imagens aqui para tentar mostrar para você o que eu estou tentando mostrar aqui. É claro que você consegue ver isso em telemetria, tá? Claro que o simulador tem que expor isso para você. Mas você consegue ver em telemetria, e a telemetria é uma ferramenta espetacular para você configurar bem a sua base, seja ela qual for, né? Então, olha só. Eu posso fazer deduções aqui, por exemplo. Como a gente está falando aqui de um limite de mais ou menos 2,4 Nm ali, que ele é 2,4 para 2,40. Então a gente sabe que é uma base provavelmente ali entre uma faixa de Logitech, talvez um T150, T300, talvez, né? Alguma coisa ali. Você vai perceber aqui que existe o drive e o wheel, ok? Atenta a essas duas cores. Essa é uma cor mais clarinha, uma cor mais escura. Esses dois pontos aqui, ó, exatamente que é a força aqui, esse momento, ele está referindo a isso aqui, ó, a essa entrada aqui, tá? Exatamente aqui. Isso aqui está acontecendo ali, na foto, tá? Por quê? Porque tudo começa da direita para a esquerda, sendo que na esquerda é o que já foi embora, já passou. E você vai ver que neste momento aqui, ele está usando 2% do volante, 2% de torção do volante. Tudo bem, ele está num ambiente aberto, não é uma curva, pouco. Mas o que ele está mostrando aqui? Que em linha reta, eu achei bem curioso isso, que em linha reta tem duas coisas aqui que ele provavelmente fazendo. Linha reta não, deixa eu me expressar melhor. Que numa condição plana, ele fazendo uma curva para, provavelmente aqui, para a esquerda e a outra para a direita, creio que é isso, ele clipou aqui e ele clipou aqui. Tá aqui, ele mesmo coloca que está clipando. Cara, eu posso. Por essa imagem, dá pra saber que ele clipou por vários motivos ali, né? Mas sem ter esses dados aqui específicos, eu não tenho como saber qual foi o motivo principal. Mas você vê que, por exemplo, aqui, ó, o verdinho que eles tirem dele, cara, a gente já vê aqui que ele fez uma curva além do que o volante permite de força. Deste momento, aí vocês estão vendo que tem uma linha vermelha aqui, ó. Tem uma linha vermelha aqui e tem outra aqui, tá? Isso representa o limite que o equipamento dele tem para trabalhar. O que passar daqui, ele vai sentir peso. Não é peso, é um peso letárgico, é um peso morto. Por quê? A partir desse momento aqui, ó, ele não consegue mais interpretar. Ele não consegue mais sentir. Então, o que o drive recebe, o volante ignora. Mas o que me chamou a atenção é que nessa entrada aqui, e nesse exato momento, a base dele está fornecendo mais força do que o próprio sistema está oferecendo para o drive dele. É bem curioso isso, né? Então, significa que ele está colocando, provavelmente, tá? Isso aqui são deduções. Ele está colocando aquela coisa que eu preciso mais de força, então ele dá um ganho maior no equipamento e muitas vezes um ganho menor dentro do simulador. Existe um equilíbrio, tá? Para qualquer equipamento, existe um equilíbrio do ganho externo e do ganho que está no seu equipamento, do drive do seu equipamento e do ganho que está no simulador. Cara, existe o certo ou errado? Não, mas quando eu me propus a fazer o meu equipamento e por ter tido outros equipamentos, uma coisa é certa. No drive, ele sempre tem que estar disposto a receber o máximo, entenda? Ele está disposto a receber o máximo que o simulador mandar. Não significa que ele vai receber tudo de qualquer jeito. Vamos dizer que você colocou, isso eu vou mostrar lá andando, é mais fácil de vocês entenderem. Mas por que lá no meu drive eu coloco 100%? Eu estou dizendo que o meu equipamento está aceitando 100% de informação. Ou seja, no meu caso, dos 18 Nm que eu tenho no meu equipamento, eles estão livres para uso. Se eu tivesse colocado 50%, eu não teria 18 Nm disponível. Eu estou dizendo para ele que eu só tenho 9. Ah, eu vou usar 10, então não chega nem a 2. Você entendeu? No Drive, você diz quanto que teu equipamento está disposto a trabalhar. Claro que um equipamento muito limitado, de 2.4, e eu ponho 100%,
Qualquer coisa que passar de 2 ali, já vai comprometer. Então, mas você está dizendo que eu posso usar esses 2.4. O que acontece muitas vezes, e até por segurança, algumas bases, elas têm um limite de 70%. Exemplo, eu tenho um equipamento que é de 6 Nm, mas a desenvolvedora colocou a orientação que ele só possa usar 70% dele. Então você não está usando 6 Nm. Lembrando que 6 Nm é o pico. Lembrando que para atingir o pico você precisa de uma energia muito grande. E lembrando que se para chegar a 6 Nm eu preciso de um pico muito grande a 70%, sem um pico muito grande, eu não estou nem na metade disso. Se o pico dele é 6 Nm, qual provavelmente é a força constante dele? 2, talvez. 2,5. Então faz bastante sentido isso aqui, tá bom? Aí eu vou mostrar uma outra foto aqui que já é uma... outra coisa importante aqui. Vocês vão perceber isso, na última foto vai ser fácil para vocês perceberem isso. Vejam que aqui ele usou bastante de direção. Aqui também. Aqui ele está usando pouco porque é praticamente, né? Só que veja, em cada momento que ele fez uma curvinha para lá, para cá, aquele sambo, ele se distanciou demais dessa linha de forças. Significa que quanto mais distante você tiver dessa linha, menos você vai senti-la na sua direção. Acredite, isso é fato. E eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Aí a gente vai para uma segunda imagem aqui. Essa aqui também é interessante. Bom, aqui já mudou um pouco o cenário. A gente já tem um equipamento aí mais robusto, ó. A gente está numa faixa ali de mais ou menos 10. Você já está vendo, isso até em newtons, tá, galera? Você vai ver que aqui ele já manda uma informação parruda, que provavelmente, lembrando de novo, que esse momento aqui, eu estou pensando nessa faixa aqui, ó. É nessa faixa que eu estou pensando. E você já vê que as linhas aumentaram, ó. Isso aqui representa 100%, tá? É por isso que quando você passa dessas linhas, o clipa porque você passou, você usou mais de 100% do que é permitido. Do que é permitido não, do que o teu equipamento suporta. Edson, usar clipando é errado? Não, você pode usar clipando. Há necessidades. Veja, quando você está competindo, você quer competir e ganhar. Você não está muito preocupado em sensações de pilotagem. Se você tiver que usar uma força além do normal para ter resultado e vai ter resultado, que o simulador infelizmente tem essas condições, você vai usar. Mas eu estou te mostrando aqui a forma que seria a forma coesa, tá? E dentro disso você tem que achar aí o que para você é coeso, tá? E você vê que por que o drive mandou mais? Olha aqui, ó. Teve um pico aqui. E quanto que o teu equipamento respondeu? 2.5, respondeu menos. Está muito longe? Não. Já se vê que é um equipamento bem interessante. Mas de qualquer forma, veja, olha o espaçamento. Olha o espaçamento. Olha o espaçamento, olha isso. E onde está a prova disso? Olha só quanto ele está usando para fazer essa curva. Não sei que carro que é, não sei que pista que é, mas é uma curva nitidamente, você está com quase 50% de giro. De quanto? Não sei. Se for de 900 graus, ele chegou a 50% disso. E é por isso que muitas vezes, quando você quer melhorar a sua entrada em curva, quando você está competindo, o que você faz habitualmente? Quando você tem um equipamento que, por exemplo, tem menos poder de fogo, você restringe o seu giro para você ter uma curva menor aqui, tá? Restringe aqui, ó. Tá bom? Muita gente faz isso. É recomendável? Cara, sim e muito, porque cada vez que você diminui o giro, você deixa menor o espaço, você tem uma curva de raio menor e melhor. Você tem uma coisa que a maioria dos jogos tem, se não automático, mas está lá para você trabalhar, chama Steering Rate. Tá? É muito importante você entender isso, porque isso vai facilitar a tua entrada na curva. Então você vai virar menos, vai fazer um apex mais rápido e vai sair mais. Claro que não é só isso, tá, galera? Eu estou falando aqui especificamente da parte de direção e force feedback. E agora eu vou te mostrar uma foto baseada no meu equipamento. Essa é a grande diferença. A gente está aqui, ó. Eu vou tentar aumentar um pouquinho essa foto, peraí.
Mas eu vou mostrar isso em tempo real, então não tem tanto problema não. Tá, beleza, deixa eu só tirar um. Mesma coisa. Aqui ele fez uma tradução, né, literal, mas o que o drive está recebendo e o que o meu equipamento está lendo. É isso que eu procuro. A quantidade que é lida, a quantidade que é enviada, é a quantidade que é lida. Neste ponto, então, eu estou lendo este momento aqui, é este momento aqui, ok? É a entrada dessa curva aqui, ó. Eu estou lendo o Z, estou lendo tudo, mas repare uma coisa bem interessante. O meu giro ele está muito próximo dessas informações de force feedback. Então, o tempo todo ele está me garantindo fidelidade de force feedback. Tem um vídeo no canal que eu falo do iRacing, mas talvez fique mais fácil de entender isso aqui. Fidelidade de force feedback. Isso é fidelidade de force feedback. E o que isso faz de bem para mim? Isso vai permitir que eu consiga sentir o grip melhor. Isso vai conseguir fazer com que eu entre melhor. Contorne, que o carro vai girar e eu estou com controle total. E vai ser muito fácil quando você perceber que o carro escorregou. Você passou de limite, porque o carro vai, a frente vai. É fácil de você corrigir. Quando você consegue ter essas duas informações tão próximas, tão perto, teu resultado em pista não tem como não melhorar. Tá? Ah, isso aqui vai me fazer, o cara mais rápido. Não, cara, são N fatores. Esse aqui é só mais um. A minha ideia aqui é te mostrar que não adianta você ter tudo acertado, mas o seu force feedback, o seu giro de volante não está adequado. Provavelmente está perdendo alguns décimos, alguns milésimos de segundo, porque isso aqui não está bem feito. Então, senta e veja. Cara, uma curva de raio longo tem que virar muito pouco. Uma curva de raio curto, você vai ter que fazer um pouco mais de esterçamento. Mas curvas de raio longo, não. Pense nisso. Experimente. Se você ainda não testou, teste. Vai melhorar muito a sua experiência. Cara, qualquer equipamento dá para fazer isso? Qualquer equipamento. É evidente que um equipamento como esse que eu tenho aqui vai facilitar o período, o tempo de aprendizagem. O tempo que eu levo para dimensionar isso é muito mais rápido. Haja vista pela quantidade de força disponível, haja vista pela possibilidade de eu ter uma precisão muito grande. Então, isso me facilita demais. Mas outros equipamentos conseguem. Se isso consegue. Qualquer simulador você consegue fazer isso. Tá bom? Existe uma coisa que existe uma coisa que é inata. Tem gente que de perceber, tem cara que nunca fez telemetria, mas se eu pegar a hipotelemetria dele aqui, eu vou ver exatamente isso aqui, porque ele tem uma facilidade de percepção. Com pouco que ele está andando ali, ele já consegue sentir se o carro está saindo demais, se está saindo de menos, e aí ele consegue achar um patamar ideal entre force feedback e steering. O force feedback, você tem que lembrar que ele existe em dois momentos, né? A força e o feedback. Cara, feedback não está relacionado à força. Eu vou falar isso 1000 vezes. Se você tivesse hoje um equipamento, por exemplo, como o TGT. O TGT é um equipamento da Trustmaster, que é um dos poucos equipamentos que eu acabo falando da Trustmaster. Eu gosto muito daquele sistema que é igual o True Drive que tem no Logitech, mas aí tem outros problemas no Logitech que acabam matando o True Drive. Mas no TGT, como ele é policorreia, não mata. Eu não sei aqui quem já experimentou, por exemplo, o haptic do controle do PS5. Cara, se você tivesse hoje um equipamento como o TGT, com aquele haptic, que é o haptic que ele trabalha ali, e você não vai sentir isso no PC porque ele só funciona no Gran Turismo, você entender claramente quão fácil você conseguiria ter resultados com o teu equipamento. Quão fácil, porque ele te dá todo o som, torna-se tátil. É muito fácil perceber quando o seu carro está escorregando. Só que a gente não tem isso, aí você tem o quê? É onde se começa a busca. Força, torque, torque, torque. Por quê? Quanto mais torque eu tenho, mais eu vou conseguir perceber o que está acontecendo na pista. Exatamente isso, galera. Tá bom? Mas eu quero mostrar isso aqui na prática para vocês. Vamos lá, eu quero mostrar lá dentro do jogo, quero falar um pouquinho sobre Hertz.
Vamos lá? Caracas. Cara, que coisa linda. Vamos pôr de frente aqui. Nossa. Olha isso, gente. Olha o acabamento disso aqui. Olha isso. Eu vou explicar depois, eu vou falar tudinho, tá? Fibras de carbono. Só pra vocês terem uma ideiazinha. Tá bom, galera? Fiquem de olho aí no canal. Abraço. Olha só, eu tô aqui já no BMG, mas antes de ir pra pista, antes de entrar ali, eu quero mostrar algumas coisas importantes aqui. Primeira coisa que o BMG, assim como qualquer outro simulador, tem várias configurações importantes, principalmente quando se trata de force feedback, até porque a gente está falando de um simulador que simula o carro muitíssimo bem, tá? Então assim, eu vou mostrar primeiro aqui a configuração como se ela fosse fora do ideal, tá? Então, por exemplo, quando você vai aqui na parte de force feedback, tem algumas coisas que você tem que ficar bem atento, tá? Claro, aqui você tem que colocar a questão de filtro, eu coloco direto. O ângulo de direção que eu estou usando 900, claro que no meu drive também lá está 900. Aqui eu não mexo em nada, mas aqui começam as coisas importantes. E o que é legal, onde você passar o mouse, ele vai te explicar ali do lado, mesmo que em inglês, mas você consegue entender. Veja, ele diz ali para mim que volantes mais de entrada, os volantes médios e os high, né, de mais potentes, você pode começar num grau de trabalho ali, entre 50 aliás, de 1 a 3 Nm, de 350 a 500. De 3 a 5, de 200 a 350, que é esse eixinho aqui, ó, strain de força. O que acontece aqui? Eu vou dar um exemplo aqui, eu estou usando com o meu equipamento, mas eu vou dar um exemplo usando o quê? Uma força não tão ideal. Claro, aqui está fora da minha força ideal, porque veja, a recomendação dele ali é que para equipamentos de entre 5 e 30 Nm, você deve começar a usar de 50 a 200. Não significa que você tem que usar 50 ou 200. É dentro dessa faixa. Se eu usar abaixo dessa faixa, pode ser, depende do equipamento, claro. Pode ficar bom, como pode ficar muito ruim. O que eu quero mostrar aqui é que quanto mais distante de um padrão ideal, mais aquela curva que a gente está fazendo, ela vai ficando mais longa. Vocês vão ver isso aqui, eu vou entender. Outra coisa que é muito importante, aqui embaixo tem o limite de hertz, de taxa de atualização. O BMG, até onde eu sei, posso estar totalmente equivocado, mas acredito que não, é o único simulador no mercado em que você pode ir até 2000 Hz, galera. Você pode ir até 2000 Hz, o que é maravilhoso. Porém, para você usar 2000 Hz, você precisa ter máquina que aguente essa frequência. Veja, se eu colocar 1000 Hz aqui na minha, vai lagar, vai ficar... Ele informa ali, ó, ele até avisa que acima de 30 Hz vai começar a dar problema se você não tiver equipamento para suportar isso. Tem que ter equipamento para suportar isso, tá? O que me faz lembrar que muitas vezes você está aí pilotando, perdendo alguns milésimos, décimos de segundo, com equipamento super parrudo e que está configurado lá para trabalhar com 1000 Hz. Lembrando que esse aqui me dá a opção de escolha. Tem alguns simuladores que não, apesar de que eu acho difícil você ter algum simulador fora esse que trabalhe acima dos 400 Hz, né? Até porque teríamos problemas com várias máquinas, vários PCs por aí. Mas na configuração do teu equipamento, provavelmente está liberado 1000 Hz. Cuidado com isso, porque isso pode consumir memória e isso vai afetar o seu desempenho, tá? Além dessas configurações aqui, que aqui eu não vou entrar em detalhes, tem muita coisa, cara, você pode trazer as configurações do Assetto Corsa, do Aris para fazer check aqui. Então aqui tem muita coisa, mas eu não vou me apegar a isso agora. Aí você tem uma coisa aqui que é a configuração do veículo. Além daquela lá, você tem um ajuste individual do carro, tá? O meu padrão é o que está aqui, eu não mexi em nada, tá? Só que eu vou começar aqui com uma configuração de 20
lá naquela de force lá, né, na parte de força. Percebam que tem uma linha verde e uma linha vermelha vindo ali. A linha verde, que é aqui a única que vai aparecer agora, ela está relacionada à extensão da direção, tá? E você vai olhar ali na sua esquerda, no gráfico, que ela vai mudando, tá? Mas aqui em cima é a linha vermelha, é o force feedback, tá? Então o force feedback, por que ele tá bem menos suave ali, ó, tá vendo? Eu tô mexendo e até sai, ó, você pode ver, tem uma linha preta e ele passa, ele faz umas ondulações. O que tá acontecendo aqui? É o contato do pneu, tá? O contato do pneu. Mas na verdade eu quero que os dois trabalhem juntos, ou o mais próximo possível. Olha a diferença. E olha que eu tô falando aqui de uma sensibilidade assim insana, ó. Olha lá, ó. Quando eu alisar aqui, que é uma expressão complicada, você vai ver que ele tá lendo, tá? Super alinhado. Este carro que eu tô aqui, deixa eu ver se eu coloco ele aqui de lado. Pneuzinho slick, tá? Nós estamos de pneuzinho slick. Então é um pneu que tende a sentir bastante. Mas de qualquer forma, vamos lá para a pista. Tem force feedback? Tem. Tá legal? Legal. Mas percebam, eu vou dar algumas voltas, ou uma ou duas, seja como for. A diferença que eu comentei, o espaço entre a linha vermelha. Essa linha vermelha, ela não está sozinha. Ali dentro tem uma linha rosadinha também, que é o quanto eu estou enviando, o simulador envia e o meu drive recebe as informações aqui. Mas vamos lá, quero mostrar na prática, vamos lá. Se eu não me matar, né? Perde muito rápido essa questão do grip. Olha o arco que foi feito. Vou até parar aqui. Você percebeu o arco? Olha o tamanho desse arco que foi feito. Me matei. Mas enfim, deu para vocês perceberem, inclusive na pancada aqui, já deu para perceber a quantidade de força e energia envolvida. O force feedback tá aqui? Tá, mas ele tá suave, eu consigo sentir as coisas que estão acontecendo, não há tanta interferência, porém existe um grande problema. Eu estou perdendo muito rápido as questões de gripe, de reações do carro. Então agora eu vou colocar
na minha configuração que eu uso, tá? Então eu vou... Observem bem aquela questão da diferença, tá? Vai ser fácil vocês perceberem agora. Eu vou colocar aqui a configuração, a minha configuração ideal para este carro. Pode variar de carro para carro, mas aqui na minha configuração aqui, em média, eu estou usando 55. Para mim ficou excelente. Não preciso mais, até porque tem carros muito fortes. Na parte de configuração normal. E esse carro, por ser um carro com pneu slick, ele muita coisa é perceptível, mas muita coisa mesmo. Peraí, eu acho que eu não gravei, peraí, gente. Eu esqueci de apertar play, será que eu apertei? Agora eu fiquei em dúvida. Senão não vai funcionar, cadê? Ah não, foi sim, beleza. Então vamos lá. Então agora, observem bem como essas linhas vão trabalhar, mais próximas, mais alinhadas. Já mudou o comportamento totalmente do carro, do force feedback. Os sinais estão bem separadinhos, dá para sentir cada um dos sinais. Vamos lá. Permite acelerar mais cedo, porque eu estou sentindo o grip o tempo todo mais facilmente. Isso me ajuda, facilita demais a questão do grip. O steering está muito mais justinho. Mas é claro, estamos falando de forças acentuadamente diferenciadas, né? Tornar mais rápido. Conseguiram ver a nítida diferença? Claro, claro que é um carro que permite. Aliás, esse carro tá. Eu não iniciei o carro, gente. O carro tá fumando, vamos voltar lá. Agora tá zerado, tá. Conseguiram ver a diferença? Eu vou dar mais uma volta agora de novo. Vou com a... Eu vou agora... E é evidente, né? Você dá uma pancada no muro agora, eu vou bater para vocês verem o tamanho do pico que isso dá. Porque as forças, elas estão todas ali envolvidas. A pancada no muro é muito superior do que o pneu atritando no asfalto. Né? Viram a altura do pico? Claro, vai me pôr numa condição mais favorável? Vai. Mas também vai me dar a necessidade de mais atenção, a necessidade de ficar mais atento, tá?
E se eu quisesse um pouco mais? É possível? É possível. Recomendo? Não recomendo. Mas se eu pegar, por exemplo, o mesmo carro, isso aqui é só pra gente finalizar aqui, tá? Eu vou pegar a mesma série do carro. Eu tô aqui com o GTI V, mas vamos pegar aqui, por exemplo, carro de rua. Qual é a diferença? Já não é um pneu, já é pneu radial. A gente tá falando aí de uma direção mais suave. E a física do BMG me permite sentir isso. Olha a diferença. Olha a diferença. Eu não mudei nada. Mas não é um carro de competição, é uma suspensão mais macia, é uma direção mais suave, né? É uma direção mais na mão. Você pode ver que ela não vai dar nem tantos picos, porque a suspensão tá ali trabalhando, né? É um trabalho fantástico que eles fizeram. Você consegue brincar aqui com um carro de rua de uma forma, claro que com umas limitações. Vão perceber que o arco vai ficar maior, mesmo com aquela configuração. Por que fica maior? A gente está falando de um carro que não tem as características de um carro de competição. Mas mesmo assim, o espaçamento entre o Mil Steering e o Force ainda é menor que se eu tivesse uma configuração, sei lá, errônea. Eu posso falar errônea, sei que existe isso. Ó, é muito diferente andar nesse carro daquele carro que eu tava andando. E é muito diferente dentro da mesma categoria. Cara, o que eu falo? Para testes, testes, infelizmente, eu duvido. Olha o arco, a diferença. Olha, a direção como é totalmente diferente. Muito insano, né? Muito insano. Então o que acontece? Se você não tá pensando nesse ambiente aqui do robista, mas de competição, eu recomendo que você avalie essa questão da linha de força e a linha de steering. Elas têm que estar o mais próximo possível. Você não vê, olha só a diferença com ele parado. Olha a minha força. Agora deixa eu mostrar para vocês quando eu coloco, por exemplo, um carro de competição aqui. O mesmo modelo, só que um carro para competição. Só que vocês já vão ter ideia do que eu estou falando, não precisa. Olha como acompanha. Olha isso, deixa ele. Ó. Olha isso. Por que acompanha? O atrito que tem aqui é muito diferente. É isso. Então, reveja isso. Perceba isso. Aí você fala, putz, Edson, mas como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou conseguir ver isso em qualquer outro simulador? Eu já fiz vídeos aqui sobre a fidelidade de force feedback no iRacing. Eu já até falei isso na primeira parte do vídeo. Você pode usar a tua telemetria, né? Então é quem tem outros simuladores, que isso aqui é uma telemetria. A única coisa que ela fez, ela está facilitando a minha vida, né? Ela permite que eu acompanhe só as forças, por exemplo, que está em vermelho aqui, ó. Só as forças atuando, né? Então, peso do pneu, ó. Atrito, ó. Atrito. Ela me permite isso, ou ela permite que eu veja em tempo real o quanto eu estou fazendo de esterçamento. Quanto menos esterçamento e quanto mais próximo de uma força e de um feedback e uma força ideal, certamente você vai ter resultado. Isso é fato. Tá? Você vai melhorar o seu resultado. É o único ponto? Não, existem outros pontos. Mas esse é importantíssimo. É um dos que você tem que prestar muita atenção. Galera, é o seguinte. Espero que o vídeo seja útil de alguma forma. Se o vídeo te acrescentou, se o vídeo te proporcionou a possibilidade de ver o force feedback de uma forma mais ampla, se ele te proporcionar a possibilidade de você ir para a pista agora, fazer devidas mudanças entre force feedback e giro e ter resultados melhores,
não deixa de colocar aqui nos comentários para nós, tá bom, galerinha? Galerinha, grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui, galera, abraço.